Olá, meus amigos e minhas amigas! Bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje um vídeo super especial. Eu sei que muitos de vocês sempre me pedem para eu estar conversando com a nossa amiga Maria Lúcia Fatorelli. Ela que é essa voz corajosa, incansável. E mais do que essa voz, viu? Esses pés corajosos e incansáveis, porque ela viaja o Brasil inteiro, está sempre ao lado das pessoas que estão aí na luta diária contra esse desmonte, esse ataque, essa covardia, essa crueldade que está acontecendo no Brasil e tem conseguido muitas conquistas, assim, porque nesse momento que a gente está de Brasil, às vezes você conseguir frear o que está acontecendo, diminuir o ritmo, já é uma grande conquista, né? Para a gente esperar até ter uma conjuntura mais favorável em termos políticos, para aí sim a gente tentar buscar avanços. Então é com muita alegria que eu recebo pela primeira vez no ano de 2020 minha amiga querida, professora e uma pessoa que eu tenho uma admiração enorme, Maria Lúcia Fatorelli. Bom dia, Maria Lúcia. Bom dia, querido Eduardo. Eu devolvo aí todos os elogios que você me fez, também admiração enorme e parabéns pelo papel que você tem cumprido aqui no nosso país, de esclarecer as pessoas e de atuar, né? Porque você tem agido também para popularizar o conhecimento aí desse mercado financeiro e da necessidade de mais justiça no nosso país, de combate à desigualdade. Parabéns também, Eduardo. E a gente começa, né, o nosso papo, inevitavelmente a gente tem que falar de um momento caótico que a gente está vivendo no país, né? A gente está num dia onde, se você abrir os jornais, mesmo os jornais que escondem, né, o que está acontecendo, porque é impressionante como a narrativa que está dominando os jornais e sites, etc., mais tradicionais, a grande mídia, está completamente descolada da realidade do país. Parece que as coisas estão melhorando, parece que a economia está avançando, parece que o trabalho está acontecendo, o desemprego está caindo, e quando você sai na rua é outro mundo, quando você entra na periferia é outro mundo, quando você vai visitar um trabalhador rural, uma aldeia indígena, ou um quilombo, ou uma cidade no interior do Nordeste, é outro mundo. Esse mundo não está aparecendo no jornal, mas você abre hoje o jornal, é senador com 2 tiros no peito, é a milícia tomando conta do país, é o presidente xingando as mulheres, é o ministro dele xingando o parlamento com xingamento mesmo, não é uma maneira de dizer xingando, usando palavrão para falar sobre o parlamento, desafiando o parlamento, enfim, é um caos, é um caos, é um caos. E no meio dessa história toda, que é caótica, que eu não consigo entender como as pessoas não falam, basta, acabou, isso é impossível, porque às vezes eu tenho a sensação de que eu entrei numa porta dimensional, assim, caí num outro universo, numa outra dimensão, onde todo mundo acha normal aquilo que eu acho absolutamente louco. E quando eu falo todo mundo, claro, temos vários companheiros e companheiras de luta que não acham isso normal, mas eu digo olhando a narrativa, que é a narrativa aí hegemônica, que é o que domina tudo. Mas no meio desse caos, está vindo uma pauta econômica que é destruidora, ou seja, o ministro da Justiça, junto com o presidente da Câmara, junto com o presidente do Senado, continuam super articulados para passar uma pauta econômica que é destruidora. E eu sempre falo o seguinte, que não existe ser contra Bolsonaro e a favor de Guedes. Isso não existe, porque o plano de Bolsonaro, ele é o plano de Guedes. A espinha dorsal de Bolsonaro é Guedes. Então, por trás de toda essa discussão moral, xingamentos, etc., o que sustenta tudo isso é esse desmonte econômico. E esse desmonte está aí, passando com talvez mais força do que nunca, perante o desespero do governo de querer conseguir avançar enquanto ele ainda existe, porque é um governo que pode deixar de existir a qualquer momento, e agora o momento mais perigoso de todas essas reformas vindo. Então, eu queria um pouco a sua leitura disso, e aí passando um pouco pelas privatizações, pela reforma administrativa, por essas PECs que estão aí no Congresso, você que tem uma visão tão forte e lúcida disso que está acontecendo. Pois é, Eduardo, eu compartilho com você. Eu acho que nós estamos vivendo uma verdadeira calamidade social, porque quando falam que o emprego está melhorando, a gente vai lá olhar o dado, é a informalidade que aumentou.
as pessoas estão perdendo seus direitos e a indústria em queda, em queda, em queda, fechando as portas, não é? E no meio disso tudo, o desmonte do Estado. Nós estamos perdendo o nosso patrimônio nas privatizações e a pauta econômica avança muito rápido. Esse pacote aí que Bolsonaro e Guedes apresentaram ao Congresso, que eles estão chamando de Plano Mais Brasil, nós da Auditoria Cidadã batizamos de Mais Brasil para Banqueiro. Porque é um conjunto de 3 PECs, né, a 186, 187, 188, e agora ainda vai ter a PEC da reforma administrativa e várias outras, tem a 438 que já está andando. Então, assim, é uma quantidade de ataques. E a gente passa a ver o seguinte, os servidores públicos sendo fortemente atacados com a reforma administrativa e com essa PEC 186, que prevê redução salarial de até 25%, com redução da carga de trabalho. Então, isso não vai afetar só os servidores públicos. As pessoas que demandam serviços de saúde pública, de educação pública, vão ter 25% menos serviços, né? 25% menos serviços. A PEC 187 varre 248 fundos públicos, inclusive fundo da educação, fundo da administração tributária que combate o contrabando, vários fundos que existem no Brasil financeiros, 248. O que ela faz? Extingue todos esses fundos. E depois ela coloca assim, mas dependendo da importância, por exemplo, o Fundo da Ciência e Tecnologia, eles podem ser recriados. Que nem a reforma da Previdência, ele bota lá. Não pode assinar esse cheque em branco aqui, que se depois der, eu boto de novo. Não é assim? O dia que der. Na hora que extingue os fundos, aquela bolada de dinheiro que está lá, por exemplo, da Ciência e Tecnologia, tem cerca de 19 bilhões lá. E a ciência e tecnologia, a pesquisa, está parada no país. Por quê? Porque esse dinheiro fica lá para fazer caixa, para pagar a dívida. Então, o que as pessoas precisam entender é o seguinte, o privilégio financeiro nesse país. Todos esses ajustes da PEC 186, que vai cortar 25% aí de salário de servidor e de serviço para a população, o dinheiro vai para onde? Para pagar a dívida. Esses fundos extintos, o dinheiro vai para onde? Para pagar a dívida. Tá? As privatizações. Muita gente critica as privatizações, que são feitas até com input, lá, dinheiro do BNDES, mas ninguém pergunta, e para onde está indo o dinheiro arrecadado com as privatizações? Para pagar a dívida. Então, se você me permite, só nesse ponto, para você poder continuar a pegar um gancho, que as pessoas têm que ter muito claro na cabeça o seguinte, o Estado, ele é um realocador de recursos. Ele tira dinheiro de algumas pessoas da sociedade e redistribui para outras pessoas da sociedade. Ele tira principalmente através de impostos. E como é que ele redistribui? Ou ele pode redistribuir simplesmente dando um dinheiro em troca de nada, por exemplo, pegando 2 extremos, quando ele dá para uma pessoa pobre através de um Bolsa Família ou quando ele dá para uma pessoa rica através do pagamento de juros da dívida. Nos 2 casos, ele está dando dinheiro em troca de nada. A diferença é que quando ele dá para a pessoa pobre, além de aliviar a dor de uma pessoa, além de permitir que essa pessoa tenha condições e mais possibilidades de ter uma vida mais digna, essa pessoa gasta todo esse dinheiro, porque ela é uma pessoa miserável, então esse dinheiro volta para a economia. Quando ele dá para essa pessoa mais rica, ele dá em troca de nada, mas essa pessoa não vai mudar nada do padrão de vida dela e essa pessoa não vai botar o dinheiro de volta na economia, ela vai só poupar esse dinheiro. E tem o terceiro caso, que é quando ele, ao invés de dar o dinheiro, ele contrata algum serviço, ou ele paga para produzir algum produto. Então, por exemplo, o governo chega, contrata pessoas para construir escolas, para construir pontes, para recolher o lixo, para cuidar de alguém. Então, o dinheiro vai parar nas pessoas do mesmo jeito, só que fica um serviço para a população, fica uma escola para as pessoas usarem, fica uma ponte que as pessoas vão poder atravessar para o resto da vida. Mas é o mesmo dinheiro que saiu do imposto que passou pelo Estado, ele está só redistribuindo.
Quando a gente tem que o Estado vai ser menor, significa que está tendo menos essa redistribuição e estão tendo menos serviços que todos vão poder utilizar. E aí tem uma coisa importante. O Estado burocrático, a gente também não quer, a gente também não gosta, porque se a gente estiver dando dinheiro para um cara ficar carimbando, para o cara ficar cobrando papel, a gente está dando dinheiro sem ficar legado, sem ficar ponte, sem ficar serviço, sem ficar alguém atendendo alguém num posto de saúde. A gente também é contra o Estado burocrático. A gente só é a favor do seguinte, vamos fazer então uma campanha que é o seguinte, campanha pela desburocratização do Estado. Campanha pela otimização dos serviços, campanha pela eficiência do serviço público. Mas não é completamente diferente de campanha por não Estado, por não serviço público. É completamente diferente, porque na primeira você está falando o seguinte, eu quero o que é para todos, eu quero dividir com todos, eu quero a possibilidade para todos. No outro, você está falando o seguinte, eu não quero para todos, eu quero só para meia dúzia, eu quero que a iniciativa privada comande as nossas vidas e seja acumuladora de toda essa riqueza. É isso que as pessoas têm que ter na cabeça. Quando a gente defende o serviço público, a gente não está defendendo a burocracia, a ineficiência, etc. Pelo contrário, a gente quer uma super campanha, mobilização, esforço, investimento para ter o melhor serviço público à disposição de todos. É isso que elas tinham que ter na cabeça. Exato. E a gente pode prestar esse serviço, né? Porque o Brasil tem imensas potencialidades e tem um corpo funcional, né? Principalmente o grupo de pessoas que passaram por um concurso, que foram rigorosamente selecionadas. Esse grupo de pessoas é que segura o Estado, Eduardo. Porque os gestores, os políticos eleitos, eles passam. É isso aí. Eles passam. O que segura a estrutura do Estado brasileiro é o corpo funcional. E esse corpo funcional está sendo fortemente atacado, desmoralizado. Você viu outro dia o absurdo do Guedes qualificando servidores públicos, né, chamando de parasitas. Logo quem vem do mercado financeiro que vive de juros a vida inteira, né? Isso, que fica ganhando, eu falo que é Bolsa Rico, sabe? Tem o Bolsa Família lá que mata a fome e tem a Bolsa Rico, que paga juro, a pessoa não precisa trabalhar, principalmente por conta da natureza dessa dívida brasileira, né? Que tem um histórico de fraudes, de transformação de dívidas privadas sem contrapartida, de ilegalidades. Tudo vai virando dívida. E como ninguém audita, a dívida está aí gigante quando você computa os títulos que estão sendo usados pelo Banco Central para remunerar a sobra de caixa dos bancos, que são títulos emitidos pelo Tesouro, etc., só a dívida interna já superou 6 trilhões de reais. E aí, para pagar essa dívida, nós estamos vendendo patrimônio, nós estamos cortando investimentos, colocando a população aí nesse sacrifício todo, não é? E o mercado não está satisfeito com isso, porque ele é insaciável. Aí vem o esquema da securitização de crédito público, que a gente tem denunciado, é um esquema através do qual os recursos públicos dos tributos, das receitas de petróleo, que já está funcionando no Rio de Janeiro o desvio, receitas do nióbio, que o governador de Minas está querendo implantar lá, todo tipo de receita pública, em vez de chegar aos cofres públicos, para que o gestor, através do orçamento, destine esses recursos, como você falou, para serviço público, para investimento, etc. Não, isso não vai acontecer. No formato do esquema da chamada securitização de crédito, que nem é securitização mesmo, porque o risco não é transferido, a principal característica da securitização legítima, o risco é transferido. Nessa securitização de crédito que está sendo feita aí em vários estados e municípios, e que o projeto 459 lá na Câmara e a PEC 438 querem legalizar, nem poderia ser chamado de securitização,
porque é um arranjo que fizeram, usando algumas características da securitização, mas fizeram um arranjo, uma engenharia financeira enrolada para que ninguém entenda, para esconder o roubo do recurso público, que as pessoas vão continuar pagando tributo, as receitas públicas vão continuar emergindo, mas não vão chegar no cofre público. Isso é o maior escândalo. Então, dentro desse caos social que você mencionou, Eduardo, a pauta do mercado está avançando, porque todas essas PECs que a gente mencionou estão avançando, o esquema da securitização está lá na pauta, e mais, a independência do Banco Central. Em que formato? Num formato que transforma o Banco Central num ente autônomo. Isso é importante explicar para as pessoas, porque nós temos uma estrutura no Estado brasileiro. Tem o Poder Executivo, que está lá o Presidente da República, todos os ministérios, e nos estados ele se repete, né, também, mas vamos falar em termos federais. Tem lá o Poder Executivo, tem o Poder Legislativo, que é o Congresso Nacional, Câmara, Senado, suas assessorias, né, de Tribunal de Contas, etc. Temos o Poder Judiciário, com o Supremo Tribunal Federal e toda a rede de justiça. Temos o Ministério Público. Se passar esse projeto do Banco Central independência como está, o Banco Central vai ser um ente autônomo, fora dessas estruturas. Ele não vai ficar subordinado a nenhum dos poderes, ele vai poder fazer suas próprias regras, como hoje já faz de forma ilegal, como a tal da remuneração da sobra de caixa dos bancos. Ele decide lá, eu vou aceitar o depósito voluntário do dinheiro que está sobrando nos bancos e vou remunerar. Ele faz isso hoje. Só que é ilegal. A gente pode entrar com a ação judicial, questionar, criminalizar os diretores e presidentes do Banco Central que estão fazendo isso. Porque isso até sobre o Banco Central é uma coisa que as pessoas têm que se perguntar o seguinte: olha só, por que esse desespero para dar independência ao Banco Central? Veja bem, todos os últimos presidentes já são executivos de banco de investimento. Ou seja, se você acha que fazendo isso você vai ter alguém que na tua cabeça, né, é o técnico, porque técnico é o cara que é funcionário de carreira do Banco Central, que sabe como é que o negócio funciona, não é o cara que vem do ambiente que tem que ser regulado, né? É a história que a gente fala, aquela antiga da raposa tomando conta das galinhas, não sei o quê. Mas vamos lá, se seu objetivo é ter esse cara que você acredita que é técnico, já tem esse cara. Os últimos todos são executivos de bancos de investimento e dos maiores e mais poderosos bancos de investimento do país. Seu preocupação é ter a independência de cair juros ou subir juros quando eles já fazem isso sem nenhuma interferência política há muito tempo. O Copom já decide isso há muito tempo e decide isso muitas vezes de maneira errada. Mantiveram durante muito tempo os juros muito mais altos do que precisavam, fazendo a farra dos bancos com essa compromissada que a Maria Lúcia Fatorelli falou, e com todos os outros títulos públicos federais, que são 90% dele de bancos de investimento, fundos de pensão, fundos de investimento e investidores estrangeiros, 90% na mão dessa turma. Então é o seguinte, faça-se essa pergunta: o que vai mudar tendo a independência que não tem hoje, que você está buscando, que você está querendo? O que está faltando naquilo que você quer hoje para ter independência? Eu te digo, nada, porque tudo isso que você está defendendo que vai ter com a independência, você já vai ter hoje. A única coisa que você não vai ter é um mecanismo para poder impedir abusos, crimes absurdos. Vai ter sim, que crime eu sempre posso entrar na justiça, não sei o quê. E aí entre e siga todo o rito que você vai ter que seguir sem conseguir frear de uma maneira mais efetiva, mais fácil, mais prática, que hoje você ainda tem essa possibilidade de, se tiver acontecendo um absurdo enorme, você intervir, entendeu? Em prol da população toda. Na independência do Banco Central, você não vai ter, ou seja, o mecanismo de freio, o mecanismo de controle, o mecanismo de maior fiscalização, de ter as rédeas para o bem público, você passa a não ter, entendeu? Então, faça-se essa pergunta: o que não tem hoje que você está querendo ter com a independência do Banco Central? Exatamente. A gente até publicou um dia desses
um pequeno texto, um videozinho, assim, o que é que está por trás da independência do Banco Central? É isso. O discurso, né, Eduardo? O discurso é... Desespero, como se fosse mudar daqui a um mês alguma coisa em relação ao teu... Eu só quero saber o seguinte, então me responda, o que é isso que vai mudar que eu não estou conseguindo saber? Me diz, que eu estou até com medo disso que vai mudar que eu não sei o que é, né? Isso, mas é exatamente isso, é da carta branca. O que vai mudar é que eles vão continuar fazendo o que querem, só que eles terão uma carta branca. Eles terão respaldo para fazer o que quiserem. Porque hoje em dia eles fazem o que querem. Quem manda no Banco Central e nas finanças brasileiras é o mercado financeiro. E esse mercado financeiro, ele não é uma coisa etérea. Ele é muito organizado. Ele vem ali subordinado aos mandamentos do BIS, daquela meia dúzia de pessoas que se reuniram e resolveram criar o BIS privado e estabelecer a regra. Tem 60 bancos centrais associados, 132 bancos centrais subordinados ao BIS. Então, ele está... Por isso é que as políticas econômicas... Só para as pessoas que... BIS é Bank of International Settlements, é o Banco Central dos bancos centrais. Isso. E por isso, por conta desse mandamento todo e concentrado, é que as políticas estabelecidas, a reforma da Previdência aqui no Brasil foi muito parecida com a reforma da Previdência que eles queriam fazer lá na França e que o povo unido lá barrou. Não é? E por quê? Porque vem do BIS. Não é uma coisa que o presidente, o ministro aqui pensa igual de lá. Não. Não é? Agora, como isso está ficando muito escancarado, que antes tudo isso já existia, mas era muito escondido. Agora tem o Eduardo Moreira para falar para a gente, né? Para nos acordar. A Maria Lúcia Fatorelli Guerreira. Tem muita gente que hoje em dia está revelando, não é? Esse comportamento fraudulento. Eu acho interessante que até economistas de direita que defendiam as práticas neoliberais acima de tudo, como Jeffrey Sachs, nos Estados Unidos, ele deu uma declaração, não foi agora não, já tem uns poucos anos, que ele falou que há uma corrupção e uma fraude sistêmica no comportamento do mercado financeiro. Isso foi a partir da crise lá de 2008, da farra dos derivativos, etc. Muita gente acordou. Absolutamente corrompido. Totalmente. Totalmente corrompido. Então, isso está vindo à tona. E, em algumas partes do mundo, processos em andamento, né? Acho que o mais famoso do planeta é o caso da Islândia, aquela ilha pequenininha, né? Que criminalizou os banqueiros tiveram que sair fugidos do país, os que não conseguiram fugir foram para trás das grades, por conta das práticas fraudulentas e ilegais. Então, eu acho que lá no fundo, o mercado financeiro sabe das riquezas do Brasil, sabe das potencialidades do Brasil, sabe que o nosso povo vai acordar, eu só espero que não demore demais, e que esse jogo vai virar. Agora, sabe... Entendeu? Você sabe o que eu acho, Maria Lúcia Fatorelli? Eu acho o seguinte, que o problema do Brasil é que o banqueiro, o rico, ele não tem mais medo. Ele não tem mais medo de nada. Ele se acha absoluto, supremo, onipotente. Eu vejo a fila de 1,5 milhão de pessoas para receber os benefícios da aposentadoria, que são mães que acabaram de ter seus filhos e filhas, que são pessoas idosas que têm direito ao seu benefício da aposentadoria e já passaram os 45 dias que eles precisavam esperar para receber o primeiro benefício, que são doentes, pessoas que estão com dor, com algum problema sério de saúde, e estão na fila para receber. Eu vejo mais de 1 milhão de pessoas na fila do Bolsa Família para receber o Bolsa Família. E você sabe por que eles não recebem? Eles não recebem porque quando você não paga esse benefício da aposentadoria, por exemplo, uma pessoa que está idosa, ou você não paga um auxílio-doença, um auxílio-maternidade, o governo não tem multa, não. Ele só tem que reajustar pela inflação.
Então é mais barato para o governo, ao invés de emitir uma NTNB, não pagar a pessoa doente e usar o dinheiro que ele não pagou para a pessoa doente para pagar os juros da dívida. Ele se financia em cima dos pobres, dos doentes, das mães, dos miseráveis, para pagar os juros do banqueiro rico. Não tem outra interpretação, é só essa interpretação. Ele se financia, ele não paga, ele entra em default com o mais pobre, porque isso é default, você não pagar uma dívida, a não ser que você me convença que a dívida do rico é mais importante do que a dívida do pobre, porque a mesma dívida é uma dívida de Estado. E eu digo o seguinte, enquanto o rico não tiver medo que se não tiver dinheiro para o pobre, não vai ter dinheiro para ele, se tiver fila no INSS, não vai pagar as LFTs que estão vencendo, se não tiver dinheiro para a mãe que acabou de ter filho, não vai pagar as LTNs que estão vencendo, se não tiver dinheiro para o doente, não vai pagar as NTNBs que estão vencendo. Enquanto ele não tiver esse medo, as coisas não vão mudar. Tem uma piada que eu ouvia quando eu era pequeno, que é o seguinte, de um cara que está com uma dívida vencendo e não está conseguindo dormir, está desesperado. Aí a esposa dele vê ele inquieto ali na cama e acorda ele e fala assim, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Não, eu estou aqui desesperado, não estou conseguindo dormir direito, porque 1 ano atrás eu peguei uma dívida de R$1 milhão e a dívida vence amanhã. E eu tenho que pagar o cara e eu não tenho o R$1 milhão para pagar o cara. Aí ela chega e fala assim, deixa que eu vou resolver esse problema. Ela pega o telefone, liga para o amigo dele e fala assim, oi, tudo bem? Eu sou a esposa do teu amigo que pegou o dinheiro emprestado há 1 ano atrás, que deve R$1 milhão, a dívida que vence amanhã. Aí o cara, sei. Ela falou, então, eu só estou te ligando para dizer o seguinte, ele não tem esse dinheiro e ele não vai te pagar. Aí ela desligou o telefone e falou, pode dormir, que agora quem não dorme é ele. Então é isso que a gente precisa fazer. Quem não tem que dormir não é o pobre brasileiro. Quem não tem que dormir é o rico brasileiro. É esse que não tem que dormir, enquanto a gente vive num país de pobre, de miserável, que não tem o mínimo. E a gente usa ainda o nada que ele tem para financiar as benesses daquele que vive ali no ar-condicionado de Faria Lima. Isso, Eduardo, para ilustrar isso aí que você acabou de falar e provar para as pessoas que estão nos ouvindo como isso é verdadeiro, eu vou dar um exemplo do que aconteceu semana passada. Vocês devem ter visto uma declaração do ministro Guedes de que não tinha problema o dólar estar alto, não. Não tinha problema. O que aconteceu? No dia seguinte, o mercado... não tem problema, não? O dólar subiu. Vamos para cima, né? O que o Guedes fez? Pagou 1 bilhão. Só essa declaração custou $1 bilhão. 1 bilhão de dólares. Quanto que é 1 bilhão de dólares? 5 para quase 4,3 bilhões de reais. No final do ano passado, foram... É mais do que o orçamento do Ministério do Meio Ambiente, é mais do que o orçamento do Ministério de Ciência e Tecnologia, é mais do que o orçamento de um monte de ministério. Exatamente. Ano passado... Esportes. Aí, dá para listar uns 15, né, Eduardo? É isso aí. Ano passado, foram 37 bilhões de dólares de nossas reservas internacionais. Reservas que deveriam estar sendo usadas, o quê? Para investimento urgente, para a gente sair dessa calamidade social. Mas não, para isso não pode. Elas foram gastas com o quê? 33 bilhões em contratos do tal do swap cambial. O mercado, Eduardo, não fica na fila e não perde sono, porque um pouquinho que ele fica nervoso, né? É assim que os jornais falam? Aí dão o Rivotril para eles, ó. Eles dão o Rivotril para eles acalmarem rapidinho. Exato, o mercado fica nervoso. Tome aumento de juros para cá, tome medidas que cortam tudo para garantir o seu pagamento, o seu Bolsa Rico. E o escândalo do swap aqui no Brasil. Tem até uma representação do Tribunal de Contas da União denunciando esse formato do swap, que é uma aposta. E mais, a gente nem sabe quem são os privilegiados, é tudo sigiloso. E quando dá prejuízo? E quando o swap dá prejuízo? O banco sempre ganha. O prejuízo é transformado em dívida pública ou é pago
com rifa das reservas internacionais. Que a nossa classe média e a nossa população pobre pagam com seus impostos sobre consumo e imposto sobre renda. Quem paga imposto sobre renda no Brasil é a classe média, não é rico, né? Pois é. Então, assim, eu acho que o nosso papel, Eduardo, é mostrar para as pessoas, porque ainda tem muita gente que acha que cada coisa está separada da outra. Nós temos que mostrar que esse conjunto de contra-reformas, o que são as contra-reformas? Reformas contra o interesse do povo. Porque a gente podia fazer reformas só para melhorar as coisas, né? Mas a gente faz reforma para destruir, como a da Previdência, a trabalhista. Então, essas contra-reformas, essas medidas que cortam os direitos, salários, desmontam o Estado brasileiro com as privatizações indecentes, criam mecanismos para desviar o recurso público, coloca a independência do Banco Central para torná-lo um ente autônomo. Parece que a gente está falando de coisas assim, separadas, mas não. Tudo isso faz parte de um mesmo jogo. A gente está jogando um jogo só. Que o dono do tabuleiro é o mercado financeiro. Quem dita as regras é o mercado financeiro. O dono da bola é o mercado financeiro. Então, assim... É a turma que não sabe plantar um alface, não sabe construir uma cadeira, não sabe apertar um botão para ligar uma máquina. Essa turma é a que está com um negócio... Não. E aí você até me lembrou de uma coisa legal, e aí eu vou falar isso e já passo para você para a gente fechar o nosso papo de hoje, que é o seguinte: quando você tem uma casa, né, e você pega e quebra um quarto para depois botar um outro revestimento, botar uma outra decoração, etc., isso chama reforma. Para você fazer uma reforma, você tem que ter primeiro um plano, né? Você tem que ter um projeto, e aí você já sabe aquilo que você vai fazer para melhorar, né? Quando você tem uma casa e você pega metade da casa e põe abaixo sem ser para construir nada, eu não aprendi a chamar isso de reforma, eu aprendi a chamar isso de demolição, né? Então, eu acho que o que a gente está fazendo não é uma reforma. Eu acho que o que a gente está fazendo é uma demolição. Pois é. E para a gente não ficar só nessa reclamação, não é, na denúncia desse desmonte todo, dessa demolição e dessa destruição do Estado brasileiro, a gente precisa propor ações para a sociedade, né? Nesse momento, nós estamos vendo aí a greve dos petroleiros e de outros... caminhoneiros, pessoal, os eletricitários em vários estados estão se mobilizando, pessoal dos Correios, isso. do INSS. Nós estamos vendo um conjunto de trabalhadores aí se organizando em repúdio a isso, e várias outras ações, não é, de ter uma greve geral convocada para o dia 18 de março, no país inteiro, não é, que a gente tem que apoiar, mostrar nossa cara em apoio, principalmente porque separados nós não vamos conseguir. O peso, a força, o poder do mercado financeiro, principalmente o poder de corrupção para comprar voto, para obrigar gestores a fazer declarações, para pagar anúncios e notícias na mídia. O poder financeiro é... Pagar bem economista, né? Exatamente, né? Esse conjunto aí de pessoas que têm espaço para falar na grande mídia. Então, o que a gente precisa fazer, eu acho, Eduardo? Mostrar que todas essas lutas estão conectadas, fazem parte de um mesmo jogo. E quem está perdendo nesse jogo? Quem está ganhando já ficou claro. São os bancos que batem recorde de lucro a cada trimestre, apesar dessa crise que assola a economia brasileira e as pessoas todas, né? Então, eles estão ganhando. E quem está perdendo? Todos nós. Todos nós estamos perdendo, estamos aí vendo comprometida a situação do nosso país. Nós não podemos, gente, ficar aí perdendo tempo só para criticar essas idiotices que Bolsonaro fala todo dia, que o ministro da Educação, erro de português e etc. A gente fica horrorizado com isso, sim, mas a gente tem que dedicar o nosso tempo para compreender essa conjuntura, compreender esse jogo e chamar cada um, cada uma para a sua responsabilidade de cidadão e cidadã nesse momento.
de dar as mãos, de participar, de não se conformar com essa demolição toda e virar esse jogo. Tá? Nós tivemos reunião do Conselho Político da Auditoria Cidadã semana passada e aprovamos uma campanha nacional exatamente com esse mote. É hora de virar o jogo. E essa campanha só vai dar certo, ela não vai ser uma campanha da Auditoria Cidadã. A ideia surgiu lá, mas é uma campanha exatamente para a gente ir construindo essa compreensão da conexão entre todas essas medidas, porque aí a gente luta junto, a gente dá as mãos, né, e luta junto para mudar isso. E para concluir, essa mudança ela vem na linha do que o Papa Francisco vem defendendo, de uma nova economia, uma economia que coloque o ser humano no centro, né? Porque esses modelos econômicos aí, gente, de Chicago, etc., olha, que fracasso, né? No mundo inteiro, a Quer dizer, fracasso para a população em geral, sucesso para meia dúzia de pessoas. Exatamente. E fracasso para o planeta também. Isso aí, para o nosso planeta Terra. Para nós, como grupo, um desastre. Exatamente. Os egoístas que fazem parte do 0,001%, enfim, eu não vou nem chamar isso de sucesso, porque eles não sabem, mas eles estão cavando o próprio calvário, né? Exatamente. E para finalizar mesmo, Eduardo, acho que eu já estourei o tempo aí que você me deu, mas eu quero dar uma notícia aqui novíssima, que eu faço parte agora da Comissão Brasileira de Justiça e Paz da CNBB. Olha que legal, que maravilhoso. E como todos eles que me nomearam, né, os bispos lá aprovaram, eles conhecem a minha trajetória. Por que eles me colocaram lá? Eu acho que o meu papel é exatamente levar esse conhecimento, essa crítica que a gente faz às finanças. E, então, eu propus lá a criação de um observatório das finanças com foco nos princípios da economia de Francisco. Olha que maravilha. E aqui ao vivo eu quero convidar Eduardo Moreira e todos aí que estão nos ouvindo para apoiar esse observatório. Com certeza. Ele tem que ramificar Brasil afora, para que essa compreensão desse modelo suicida, desse modelo da escassez, expanda para todas as pessoas e que a gente consiga forças para virar isso. Vamos virar o jogo, não é esse o mote? Está na hora de virar o jogo. Obrigado e até breve. Né? Certamente em breve voltaremos a nos falar, porque a gente precisa estar junto e precisa de muita força, muita luz como essa que você tem nesse momento. Tá bom? Você também, Eduardo. Se a gente ficar sozinho, a gente desanima. Não podemos de jeito nenhum desanimar. Porque a gente vai virar esse jogo. Valeu!